noite, gente querida. Tudo bem com vocês? Gente, como é que a gente pode saber se nós estamos debaixo de ataque espiritual? Será que existem alguns sinais? Existem, gente. Olha, o primeiro sinal que eu quero dizer para vocês é a perda do desejo espiritual. A perda da vontade de orar, a perda da vontade de buscar a Deus, de ouvir a palavra, sabe, aquela apatia, aquele peso. Isso é um sinal de ataque espiritual, meus queridos. Se você é uma pessoa que sempre gostou de orar, de ouvir a palavra, se você é uma pessoa que gosta de estar na igreja e agora está enfrentando dificuldade, não tem vontade de ir, não tem vontade de orar, não tem vontade de ouvir uma palavra, isto é um grande sinal de que você pode estar debaixo, né, da batalha espiritual, porque Satanás e os seus demônios vêm para isso, para sugar. Ele é que nem um sanguessuga, que nem aquelas árvores, sabe, que são dominadas, né, por essas trepadeiras que vão sugando a seiva, sugando a energia. É assim que Satanás faz. Ele vem, vai chegando e ele começa a sugar, e se você não reagir e você não responder, você, querido, pode passar por problemas de batalha espiritual e começar cada vez mais ficar frio, e aí depois entrar em depressão, e esse é o segundo sinal. A perda de desejo espiritual, de vontade de orar, de buscar a Deus, de ouvir a palavra, é o primeiro sinal. Mas tem um segundo sinal que eu queria dizer também, que é a depressão. Existe a depressão física, química? Claro que existe, isso é óbvio. É um desbalanceamento, né, da química do organismo, dos neurotransmissores, eu não tenho dúvida. Porém, o que está por detrás do problema fisiológico? O que está por detrás do problema físico, do problema químico? É um problema espiritual. Então, gente, Elias, o grande Elias, o profeta Elias, ele enfrentou Jezabel, enfrentou os profetas de Baal, os profetas de Azera, o Aserá, matou todos eles, venceu. No dia seguinte, quando baixou a adrenalina, que ele baixou a guarda, entendeu? Ele ouviu dizer que Jezabel disse que ia matá-lo, ele fugiu para uma caverna muito distante dali, e pediu para morrer. E entrou num processo de depressão. Depressão química? Com certeza. Mas depressão espiritual. Por quê? Porque depois de um grande ataque, depois de uma guerra espiritual muito grande, toda pessoa precisa de que alguém ore por ela, ela precisa recuperar, né, a espiritualidade, estar na presença de Deus, ser ministrado. E isso é muito importante. Lembre-se que a própria Bíblia diz que quando Jesus enfrentou Satanás, gente, quando acabou aquela luta, né, depois de 40 dias de jejum, a Bíblia diz que os anjos de Deus o serviam. Porque até mesmo Jesus, depois da guerra espiritual, estava exausto espiritualmente. Aí os anjos de Deus o serviram. Então, quando você passa por uma guerra prolongada, por problemas, por batalhas na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, está no desemprego, é guerra, as coisas não acontecem exatamente como você espera, chega uma hora que o camarada dá uma arrefecida, fala: Deus, eu não aguento mais, eu quero morrer. Agora, quem está por detrás disso, eu não tenho dúvida nenhuma que quem está por trás disso é o próprio diabo, é o próprio Satanás ou seus demônios, né, que ele enviou. Gente, então não lide com depressão simplesmente como uma enfermidade, como uma doença. Existe a enfermidade, eu não tenho dúvida, sou totalmente favorável a tomar os remédios, os antidepressivos, os controladores de humor, qualquer remédio que exista para ajudar é bom, seja para depressão, seja para qualquer outra enfermidade. Eu não sou aquele pastor que acha que não, você está doente, você está em pecado. Não, eu acho que uma enfermidade você deve atacar fisicamente, procura o seu médico, toma o remédio, só que é o seguinte, os antidepressivos eles não curam, eles só ajudam você não sentir tanta dor emocional, dor, sabe, dor da alma, aquela dor da alma que a pessoa que tem depressão tem. Então, se você ficar só
tomando remédios, você não vai ser curado. O que você precisa entrar em guerra espiritual, precisa ser ministrado, você precisa de ouvir a palavra, porque a palavra tem poder, a palavra que criou os céus e a terra, a palavra que fez Jesus vencer a Satanás, e você vai vencer a depressão e os demônios que estão por trás através da palavra de Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então é a palavra de Deus que vai te ajudar a vencer, tá bom? Então, primeiro sinal, perda de desejo espiritual, vontade de orar, buscar a Deus, ouvir a palavra, daí por diante. O segundo sinal, né, de ataque espiritual é depressão. Existe a depressão química, sim, mas por trás de toda depressão química tem uma depressão espiritual. Satanás vem para roubar, matar e destruir, ele vem para aumentar o tamanho dos problemas, ele vem para superdimensionar, ele vem para rugir como leão, e você, se não responder também espiritualmente, você vai ficar à mercê dos remédios que não curam, e muitas vezes até a depressão evolui quando ela não é curada, né? O terceiro sinal, gente, de ataque espiritual são problemas financeiros. Bom, mas aqui eu quero deixar bem claro, eu sei que o Brasil e o mundo estão passando por um momento muito difícil, financeiramente falando. Você passar por uma certa dificuldade financeira nesse momento, tá tudo certo, não tem uma coisa que necessariamente seja uma guerra espiritual. Mas se você é uma pessoa que por um período prolongado, tudo que você faz dá errado, sabe? Você desenvolve um negócio, a coisa começa a ir bem, o prognóstico é bom, quando você tá para fechar o contrato, alguma coisa acontece e o teu parceiro pula fora, não é isso? As coisas começam a quebrar na tua casa, começa a ter roubos, teu carro é roubado, você é assaltado. Gente, problemas de roubo, problemas financeiros prolongados e que vêm mais do que simplesmente por uma questão econômica do país. Isto também é um sinal de batalha espiritual, de que você está debaixo de ataque espiritual, meu querido. Aí alguém vai dizer assim: mas pastor, de onde vem essa batalha? Bom, tem algumas razões aí. Primeiro, pode ser que Satanás queira impedir algo muito grande de Deus na tua vida. Tá? Não se esqueça, Jesus, antes de começar o ministério dele, que ele faria coisas extraordinárias, ele enfrentou Satanás. Então, é muito comum que pessoas para quem Deus tem algo grande enfrentem lutas espirituais, porque Satanás sabe, ele pressente, ele vê quando a coisa começa a acontecer. Ele não pode ler a mente, ele não sabe o que Deus está pensando, mas ele analisa o ambiente. Então, quando ele sente que aquela pessoa vai ser uma potência nas mãos de Deus, ele dá o ataque dele e ele desfere o ataque para roubar, matar e destruir, tá bom? A segunda razão pode ser que alguém que tem inveja de você, alguém que não gosta de você, que te odeia, entendeu? Esteja fazendo um trabalho, uma macumba contra a tua vida, né? Ou simplesmente invejando, ou simplesmente odiando e mandando, né, sentimentos ruins para você, fazendo orações contrárias. Você vai dizer: ah, pastor, mas isso não pega. Querido, não pega se você estiver bem espiritualmente. Mas se você não estiver bem espiritualmente, você é abalado. Tá? Não tenha dúvida sobre isso. A Bíblia diz que o poder de vida e de morte está na língua. Então, pessoas que ficam proferindo coisas contra você, ou então vão lá, fazem um sacrifício de animais para que você seja prejudicado, se você não estiver firme, você pode ser atacado e sofrer a opressão, sim. Com certeza isso pode acontecer. Tá? A Bíblia diz assim, olha: dura é a ira, cruel é o furor, mas quem pode contra a inveja? A inveja, gente, é pior do que o ódio. A inveja é pior do que a ira. A palavra de Deus está dizendo: quem pode contra a inveja? Ou seja, você tem que estar firme espiritualmente. Às vezes, você é uma pessoa que começou a crescer, você tem, por alguma razão, as pessoas te invejam, ou por quem você é, pela sua inteligência, pelo seu status, né? Às vezes pelos seus relacionamentos, e as pessoas que te odeiam
começam a mandar sentimentos e pensamentos negativos que abrem porta para os demônios, tá? Uma outra razão, gente, uma outra razão que é muito importante você saber que pode abrir portas para uma legalidade de demônios contra a sua vida. É você ter um envolvimento com o ocultismo. Aí você vai dizer, poxa, pastor, mas eu nunca não tive nenhum envolvimento com o ocultismo. Tem gente que já teve, né? Aí precisa mesmo de libertação, de fazer uma oração de confissão, de abrir mão de qualquer envolvimento com o ocultismo. Mas tem pessoas que vão dizer assim, ah, pastor, mas eu nunca tive envolvimento com o ocultismo. Mas às vezes você recebeu um presente. Olha, eu vou dar um testemunho aqui. A Érica, minha filha, quando ela era pequenininha, a gente estava passando um momento assim, muito delicado. Eu não tinha muito dinheiro para comprar presente para ela e eu comprei um boneco de um personagem que tinha na televisão, não vou nem falar o nome aqui, porque senão alguém pode querer me processar. Mas eu comprei aquele boneco. E era um boneco, sabe, ele era até meio feinho, né? Até porque era uma coisa muito baratinha que eu estava dando para ela, mas eu quis dar um presentinho para ela e comprei aquilo. Mas acontece, ela tinha uns 5 anos. Toda vez que ela ia dormir, ela tinha pesadelo. Toda vez ela tinha pesadelo. E um dia, Deus deu um discernimento para Lilian, para mim, eu não me lembro para qual de nós, ou se foi para os dois, de que aquele boneco era consagrado. Gente, nós abrimos o boneco, né? Eu abri, tirei tudo que tinha dentro, o algodão, sei lá, aquela coisa que tinha dentro do boneco, e lá dentro tinha uma cruz de ponta cabeça, que é a cruz do ocultismo. E aí então nós jogamos fora, repreendemos, oramos, e a Érica imediatamente começou a dormir bem de novo. Então, meus queridos, não é brincadeira. Um envolvimento com o ocultismo pode trazer uma legalidade. Então, eu me lembro de, também quando eu era novo convertido, eu soube de um caso de uma pessoa que estava tendo visões demoníacas, estava tendo opressão demoníaca, não conseguia dormir, tinha visões, tinha medo, tinha pavor. E alguém foi orar na casa dela e quando chegou lá, o Espírito revelou que tinha um quadro do Preto Velho que tinha demônio lá. E era um quadro desses, sabe, quadros que você vê até vendendo em posto de gasolina, um quadro simples, um quadro até muito famoso que todo mundo via. E aquele quadro, atrás daquele quadro tinha um demônio que estava ali atormentando. A pessoa pegou, que foi orar, jogou fora o quadro, quebrou, fez oração, fez libertação e a pessoa nunca mais teve nenhum tipo de problema. Gente, o ataque espiritual, ele tira seu vigor, ele tira sua saúde, ele tira sua alegria, ele tira o fluir de Deus, ele tira a sua prosperidade. Então é muito importante você ficar firme, viu, gente? Mas olha, gente, essa coisa de trabalho, de macumba, ou de voodoo, ou a mesmo de ódio, de inveja, né? Pode ser alguém realmente que esteja no seu trabalho, alguém até dentro da igreja, gente, às vezes tem pessoas que têm inveja da gente. Isso é terrível, né? Mas como agir diante disso? Agora eu quero entrar na questão de como nós vamos tratar sobre essa questão. Josué 1:8, Deus fala para Josué, olha, você vai entrar na terra, lá vai ter de tudo, vai ter povos pagãos, vão ter povos, né, que são feiticeiros. O que você vai fazer para você prosperar e vencer todas essas pessoas? Ele diz, não cesses de falar deste livro da lei. Então, leia a Bíblia em voz alta. Quando você estiver vivendo uma hora de guerra espiritual, leia os Salmos. Leia o Salmo 91 em voz alta. Declare para Satanás, eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descansarei. Declara lá, lê em voz alta, diz, Satanás, você não tem autoridade na minha vida, eu tenho aliança, eu tenho um pacto com Jesus, é um pacto de sangue, ele me protege. Então, fale a palavra, ao invés de você ficar, ai Deus, ai como eu não consigo, ai como eu estou triste, ai como nada dá certo na minha vida. Ao invés de você fazer isso, meu querido, declare a palavra, diga, Senhor, ainda que eu não sinta, o Senhor é verdadeiro, ainda que eu não te veja, o Senhor é Deus, ainda que eu esteja fraco, o Senhor é
forte. Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Senhor, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Declare isso, meu querido, declare isso, minha querida. Profetize sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não cesses de falar deste livro da lei. Primeira coisa. Depois ele diz, antes, medita nele de dia e de noite. Meditar, pensar a respeito da palavra de Deus. Pense na palavra de Deus, porque ela vai te ensinar, ela vai te dar dicas de como vencer, ela vai te apontar caminhos, ela vai te fortalecer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Medite na palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai te libertar, que vai afugentar os demônios. Querido, não se esqueça, Jesus, o próprio Jesus, venceu Satanás com a palavra estava no coração, ele não tinha uma Bíblia lá, mas estava no coração dele. Então, quando ele enfrentou Satanás, ele tinha a resposta pronta. Para você ter isso, você tem que ler a Bíblia todo dia, meditar na Bíblia. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então não cesses de falar, primeira coisa. Medita, segunda coisa, de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo que está escrito. Quando você obedece a palavra, quando você fala a palavra e medita a palavra, querido, a Bíblia promete, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando, meus queridos, a gente, por alguma razão, cede ao diabo, às suas tentações, a gente começa a perder a autoridade e ele começa a ganhar autoridade na nossa vida. Então, confessa os seus pecados. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque o mesmo diabo que te tenta é o diabo que te acusa. Mesmo o demônio que quer te levar para longe da vontade de Deus é o que te acusa depois. Então confessa o teu pecado e abandona e deixa, porque a Bíblia diz que aquele que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, misericórdia alcançará. E Deus está falando para Josué, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Glória a Deus, queridos. Olha, deixa eu falar uma outra coisa importante. Vocês se lembram que um dia Jesus chegou para Pedro e para os discípulos e falou, escuta, o que dizem as pessoas que eu sou? Aí os discípulos começaram a responder, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é os profetas. E aí ele falou, mas e vocês? O que vocês pensam de mim? Jesus falou assim, Pedro falou, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus virou para Pedro e falou, Pedro, o teu nome, Petros, significa pedregulho, pedrinha. Mas sobre esta declaração que você acabou de fazer, que eu sou Messias, essa é a rocha sobre a qual eu vou levantar a minha igreja. Então eu vou dizer uma coisa para você, Pedro. Sobre essa declaração, eu declaro para você que eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entenda uma coisa, gente. Portas do inferno, na Bíblia, significa o conselho do inferno. Conselho que conspira, que faz planos para que Satanás venha para roubar, matar e destruir a sua vida e a minha vida. Mas Jesus está dizendo, Pedro, se você crer que eu sou o Cristo, o Messias, esta é a fé, e é sobre esta fé que eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, gente? Jesus falou claramente que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Gente, isso é muito sério. A igreja que está nas portas do inferno, não é o inferno que está na porta da igreja. Que Jesus está dizendo que a autoridade está na mão da igreja. Então somos nós que vamos invadir as trevas, e não ao contrário. Só que quando a igreja não avança, quando a igreja não invade, ela recua e o inimigo ataca.
E nesse mesmo diálogo aconteceu uma coisa muito interessante, gente. Porque Pedro, o mesmo Pedro que teve uma revelação extraordinária e maravilhosa, em seguida Jesus começa a falar que ele vai para Jerusalém para morrer. Pedro repreendeu a Jesus, falou, não, nós não vamos deixar de jeito nenhum, mas nem a pau. Jesus vira para Pedro e fala, arreda de mim, Satanás. E Jesus não falou isso de brincadeira, Jesus falou de verdade. O mesmo Pedro que recebeu uma revelação do Espírito porque não vigiou, em seguida falou pela boca, a boca dele falou por Satanás. Então, meu querido, a verdade é que Satanás não para de tentar e nós precisamos vigiar, amém? Então, Pedro não vigiou e em seguida ele caiu na do diabo, né? E declarou depois 3 vezes, né? Negou Jesus 3 vezes. Olha que coisa, gente. Ele declarou que Jesus era o Cristo, depois falou a sua boca falou, Satanás falou pela boca dele e depois ainda negou 3 vezes. Então como é que a gente vence, Senhor? Meu Deus, essa guerra, essa batalha espiritual. Gente, primeiro você tem que se encher de Deus. Sabe aquela história do tanque vazio e do tanque cheio? Não tem essa coisa de você um dia virou Superman e você não tem mais que lutar contra o diabo. Não, aquele que está de pé, veja que não cai, porque Satanás está rodando, está ao redor buscando a quem possa tragar. E ele vai como tentar te vencer? Ele vai tentar te vencer na tua área de fraqueza. Então, você precisa, meu querido, minha querida, meus amados, minhas ovelhas, meus filhos espirituais, sabe? Vocês são muito amados e muito preciosos para mim, vocês precisam estar vigiando, nós precisamos vigiar, porque o diabo, ele não joga limpo, ele joga sujo, ele vem quando você não espera e te pega, sabe, pelas costas para acabar com a tua vida, mas em nome de Jesus, ele não vai conseguir, em nome de Jesus, está quebrado na vida de todo mundo que está me assistindo agora, em nome de Jesus. Pedro não vigiou, o mesmo Pedro que foi usado pelo Espírito, depois falou aquilo que Satanás soprou na ouvida dele. Deixa eu dizer uma coisa, você tem que vencer Satanás pela palavra, pela adoração e pela oração. Agora, oração não é uma coisa que você faz quando você está com vontade. Aliás, você tem que fazer mais quando você não está com vontade do que quando está. Sabe, está sentindo opressão? Levanta, não fica orando deitado não, porque você vai dormir. A opressão é tão grande que você vai dormir. Lembra de Jesus quando pediu para os discípulos estarem ali vigiando com ele, orando com ele por 1 hora? Eles não conseguiram, irmãos. Por que eles não conseguiram? Opressão espiritual. E Jesus falou, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando você está debaixo de guerra, não fica orando deitado. Levanta, dá uns berros, dá uns gritos, fala, Satanás, você não pode. Levanta à noite, ora andando. Entendeu? E busca a Deus e prega a palavra e ora a palavra de Deus, que Deus vai te dar vitória, meu irmão. A última coisa que eu quero falar para vocês a respeito das armas, lá em Apocalipse diz que aqueles que vão enfrentar o espírito do anticristo, diz eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Aplique o sangue de Jesus. Lembrem-se que foi o sangue do Cordeiro passado nos umbrais da porta que fez com que o anjo da morte não entrasse e não matasse os primogênitos. Então, eu quero dizer para você, querido, aplique o sangue de Jesus. Quando for orar por um filho, põe a mão sobre ele e fala, Senhor, eu aplico o sangue de Jesus, para que haja cura, para que haja libertação. Quando for orar pela tua casa, unja os umbrais da porta e diga, Senhor, eu aplico o sangue. Agora, não se esqueça, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Mais uma vez, ore, declare a vitória de Jesus. Não fique assim, declarando as coisas, sabe, ruins. Declare a vitória em nome de Jesus. Amo vocês, um beijo para todo mundo em nome de Jesus.